Olá a todos, é com muito prazer que nós os recebemos aqui para esse bate-papo, para essa conversa sobre o programa do Núcleo de Apoio Contábil Fiscal, o NAF, né, para os cursos de Ciências Contábeis. Então nós estaremos hoje com os representantes aqui da Receita Federal, né, a Ana Paula, o Eduardo, e eles estarão compartilhando aqui junto conosco tudo aquilo que é necessário, né, para poder fazer a implantação do NAF nas unidades, né, explicando também um pouco sobre o que é esse programa, né, e como que isso pode ajudar muito nos nossos cursos, né. Então, de antemão, já quero agradecer muito a presença deles, né, que eles se dispuseram a vir aqui, né, e nós esperamos ter uma boa conversa, que vocês possam enviar as perguntas, né, com as suas dúvidas, para que eles possam estarão aqui disponíveis para poder responder. Inclusive, o acesso, né, para poder fazer as perguntas, né, vai sair aí no vídeo para vocês, que é o wilson.paim, @croton.com.br. Então, as perguntas que vocês tiverem que fazer, né, vocês enviem para nós, né, nós estaremos aqui submetendo tanto a Ana Paula quanto ao Eduardo, para que vocês possam ter todos os esclarecimentos, né. Então, e aproveitando já a deixa, né, então a gente vai passar a bola para Ana Paula, né, e já perguntando, né, o que é o NAF? Olá, boa tarde a todos. Eduardo e eu estamos aqui hoje na Croton para poder conversar com todas as unidades no Brasil sobre a iniciativa NAF. Nós já temos uma parceria assinada com a Croton em 2016, em que todas as unidades que tiverem interesse na formalização da parceria com a Receita Federal já têm uma pré-autorização da presidência da Croton. E já temos muitas unidades também com o NAF em funcionamento no Brasil. Então a ideia hoje aqui é nós falarmos um pouco sobre o que é o NAF, sobre o passo a passo para a formalização, estruturação de um NAF, e depois na segunda parte o Eduardo vai falar um pouquinho sobre boas práticas, casos reais de ganhos para todos os envolvidos que já estão acontecendo em todo o território nacional. Então, para começar, nós costumamos falar sobre a dificuldade que às vezes um cidadão tem em obter algum serviço em algum órgão público. O que nós costumamos dizer que não significa que nós não estejamos trabalhando, planejando formas de facilitar esse acesso ao serviço público ao cidadão. E, para isso, a gente entende que, diante de tantas inovações tecnológicas, complexidade da legislação faz com que tanto o profissional de ciências contábeis, quanto o cidadão, quanto o contribuinte, tenham um pouco de dificuldade com as constantes inovações que a Receita Federal tem com relação à parte de tecnologia e de legislação, que a gente já sabe que é praticamente diária as alterações de legislação para o profissional de ciências contábeis. E a solução que nós encontramos, nós, Receita Federal, para facilitar para o cidadão e para tentar simplificar para o cidadão obter nossos serviços, foi a parceria. Então, já faz um tempinho que nós participamos de um organismo internacional, o CIAT, com os países da América, alguns países da Europa, da Ásia, e nesse organismo há uma troca de experiência entre as administrações tributárias, e a gente chega à conclusão que, na maior parte das vezes, o cidadão não cumpre com as suas obrigações tributárias, não porque ele não queira, mas porque ele tem dificuldade em compreender o que ele precisa fazer para cumprir com esses serviços.
Então passamos a trabalhar em parceria baseado na experiência aí dessas administrações tributárias dos países participantes do CIAT. E começamos lá no Simples Federal, que depois transformou no Simples Nacional, onde nós começamos parcerias com as prefeituras, com o MEI, Ministério do Desenvolvimento, a Rede Sim, ali com as secretarias de Fazenda dos estados, secretarias de Finanças dos municípios, os órgãos de registro, sistema público do SPED, né, a nota fiscal eletrônica com as secretarias de Fazenda, e participamos e começamos, né, a participar de programas nacionais de educação fiscal, onde vários órgãos públicos estão envolvidos nessa iniciativa. E o NAF, que é a iniciativa que vamos falar hoje, ele nasce ali dentro do Programa Nacional da Educação Fiscal. E para começar com o NAF, a gente fala que não foi preciso reinventar a roda. O NAF é uma solução simples, que ela começou numa iniciativa interna mesmo da Receita Federal. 2 colegas do Rio Grande do Sul, um deles estava cursando o curso de Direito e participando de um núcleo de prática jurídica e atendendo em uma agência de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, e a ideia foi, poxa, assim, chegam alguns cidadãos para nós atendermos aqui nessa agência, que nós sabemos que nós podemos explicar como fazer o serviço, e sabemos que essa pessoa vai sair da nossa unidade de atendimento e não vai conseguir sozinha resolver sua pendência. E também sabemos que essa pessoa não tem como pagar por um escritório de contabilidade. E a ideia, já que um deles estava num núcleo de prática jurídica, foi, por que não levar para o curso de Ciências Contábeis o que já está tão sedimentado no país com o núcleo de prática jurídica, que são os estudantes durante a graduação prestarem serviços de forma gratuita para a população com menor poder aquisitivo e aproveitando, né, nessa prestação de serviço social, a praticar o que foi aprendido em teoria, o que está sendo aprendido na teoria na universidade. E aí, esses nossos 2 colegas, eles pesquisaram, em uma ideia assim tão simples, se já existia em algum país uma iniciativa como essa no curso de Ciências Contábeis. Foram disponibilizados 20 estagiários que fizeram essas pesquisas em todos os países e não foi encontrado em nenhum país já uma iniciativa no curso de Ciências Contábeis. O que apareceu nessas pesquisas foram pequenos escritórios, que são chamados de clínicas nos Estados Unidos, em que o governo subsidia os contadores para que eles atendam de forma gratuita a população de menor poder aquisitivo. Geralmente nos Estados Unidos são onde são atendidos os imigrantes. E aí os 2 colegas pensaram, bem, nós não temos na Receita Federal orçamento para subsidiar os contadores, mas nós temos conhecimento para fazer aí um mix do núcleo de prática jurídica com o fisco ajudando as instituições de ensino na capacitação dos alunos para que eles possam fazer essa prestação de serviço para quem não tem acesso a um escritório de contabilidade. E aí surgiram os NAF. Então, os NAF, como está aí no slide, ele é uma proposta que busca trazer cidadania às comunidades e um treinamento diferenciado aos estudantes. Nesse treinamento entra a parceria da Receita Federal com as instituições de ensino. E durante essa prestação de serviço no NAF, há uma valorização do conhecimento por meio da prática. Antes que se forme assim, um conceito incorreto do NAF, a gente já fala o que não é o NAF. Então, o NAF não é um posto de atendimento da RFB, assim como o núcleo de prática jurídica não substitui o atendimento do Poder Judiciário. O NAF não é um substituto para os escritórios de contabilidade, assim como o núcleo de prática jurídica não substitui os
escritórios de advocacia. Quem vai para o NAF é justamente aquele cidadão que nunca nem tinha ido a um escritório de contabilidade. É aquele que está à margem ali da sociedade. E também não é um convênio oficial entre a Receita Federal e a instituição de ensino. E por que não é utilizado o instrumento do convênio? Se fosse convênio, a Receita Federal ditaria todas as regras e teria de ser igual em todas as regiões do Brasil. E como a gente optou pelo acordo de cooperação, no acordo de cooperação há algumas regras muito mínimas, 3 ou 4 regras, que a instituição de ensino deve seguir para participar do NAF. Porém, todo projeto é da universidade. Ela vai moldar o NAF de acordo com a necessidade da instituição, de acordo com a localização geográfica de onde está esse NAF. A Receita Federal não opina em quais serviços serão ofertados, por exemplo. E baseando-se nesses 2 pilares, a gente começou o NAF, que é incentivar o cumprimento espontâneo das obrigações tributárias e a difusão do conhecimento fiscal por meio da parceria da Receita Federal e a instituição de ensino. E com essa difusão do conhecimento fiscal, levando as pessoas a cumprirem suas obrigações tributárias, que para elas antes eram tão complexas. A parceria do NAF, ela traz vantagens para todos os envolvidos. A sociedade, ela ganha um atendimento diferenciado, receptividade e conhecimento. As instituições de ensino, elas formam melhores profissionais e também participam mais ali da sua responsabilidade social. Nós já estamos aí com o NAF há alguns anos e já temos vários exemplos de instituições de ensino onde o NAF foi utilizado na hora de subir o conceito no ENAD pelo MEC. A Receita Federal, ela cumpre com a sua missão, que está na nossa cadeia de valores de interação com o cidadão, e a universidade é quem faz o meio para nós chegarmos até a sociedade e disseminamos conhecimentos de educação fiscal. E os alunos, eles chegam capacitados para o mercado de trabalho e também tem a oportunidade de desenvolver habilidades interpessoais. Essa questão aqui do quadro de ganhos, aqui da matriz de ganhos, o Eduardo vai explorar bastante na segunda parte dessa nossa apresentação, que é quando ele vai mostrar os exemplos de boas práticas que já aconteceram no NAF. Para trabalhar com aluno, a gente pensou, principalmente aqui no estado de São Paulo, há estados no Brasil que o NAF chegou à ideia, as instituições de ensino já começaram, mesmo antes de saber se dava certo ou não. Já aqui em São Paulo a gente teve um pouquinho mais de dificuldade, a gente teve que formar um projeto e teve que provar que era uma iniciativa de sucesso. A 8ª região fiscal, que corresponde ao estado de São Paulo na Receita Federal, foi a última região a entrar no NAF. Então aí a gente teve que mostrar ali os exemplos de sucesso para São Paulo entrar nessa parceria. Então o que a gente apontou, um dos exemplos que a gente apontou foi o plantão de imposto de renda, que já havia em muitas instituições de ensino aqui em São Paulo há muitos anos. Há instituições de ensino na cidade de São Paulo que já tem o imposto de renda solidário há 20 anos, há mais de 20 anos. Então a gente mostrou que dá sim para trabalhar com aluno, com o universitário, nessa prestação de serviço para quem não tem esse acesso ao escritório de contabilidade. E um outro exemplo que não está aqui, mas que eu vou falar também, é o nosso autoatendimento na Receita Federal. A Receita Federal, ela vai estar investindo muito no nosso ECAC, né, no nosso CAC virtual, e por mais que a gente simplifique, por mais que a gente tente deixar simples esse processo de você não precisar ir a uma unidade nossa de atendimento e conseguir resolver da sua casa, ainda há uma parcela de 30% dos nossos atendimentos que poderiam ter sido resolvidos no ECAC, mas o cidadão ainda vai presencialmente à unidade da Receita Federal. E então nós implantamos nas nossas unidades de atendimento um autoatendimento orientado, que são alunos também, geralmente de administração, ciências contábeis, do curso de direito, que eles orientam quando chega na nossa triagem. E quem faz ali qual vai ser o serviço do cidadão e percebe que é algo que poderia ter sido resolvido
pelo ECAC, ele já encaminha esse cidadão para o autoatendimento e no autoatendimento um aluno orienta o cidadão em como fazer esse serviço. Então também é outra iniciativa de sucesso que nós temos nesse trabalho com acadêmicos. Bom, aí os professores que já conhecem o NAF, porque eu acredito que todos os professores estejam nos acompanhando das unidades da Croton, nós já temos várias que têm o NAF, eles sabem qual que é o trabalho de estruturar um NAF. Mas aqui para os novos que estão chegando, nós preparamos aqui uma trilha do passo a passo para poder formalizar o NAF na instituição. Então, não é assim difícil como carregar essa pedra, empurrar essa pedra, mas assim, tem alguns caminhos que precisam ser tratados para que seja um núcleo de sucesso. Então vamos lá. Então, aqui nós pusemos uma matriz com os principais desafios para colocar um NAF em funcionamento e para que ele seja sustentável. E aí a gente começa com a formalização da parceria. Então, para formalizar a parceria, vocês recebem uma minuta do acordo de cooperação. Geralmente ela passa pelo departamento jurídico da universidade. No caso da Croton já não precisa mais, porque já existe essa aprovação da diretoria, né? E aí, após chegar a essa conclusão que a instituição deseja fazer a parceria com a RFB, é marcada uma data para a cerimônia de assinatura. Nessa cerimônia de assinatura, a gente leva uma palestra para os alunos sempre, ou geralmente uma palestra sobre o NAF e educação fiscal. Às vezes, em alguma unidade, tem algum outro assunto que esteja mais no momento e o coordenador do curso de Ciências Contábeis nos pede uma outra palestra, mas geralmente ela é de educação fiscal e NAF. E depois nós damos publicidade dessa cerimônia, tanto no site da Receita Federal, quanto na Rede NAF, que é um outro site que é do Eurosocial, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, que é a parceria com outros países. E também nós pedimos que a universidade convide a imprensa local para que participe, e também outros órgãos que possam ser futuros parceiros do NAF. Alguém da Secretaria de Fazenda do Estado, alguém da Prefeitura, SEBRAE, CRC, SESCOM, a SESCOM aqui em São Paulo, há alguns estados que é SESCAP, né? Então aí depende de qual órgãos vocês têm aí na sua jurisdição, que são prováveis parceiros também para o NAF. Quando nós falamos na administração estadual, tributária estadual e na municipal, é o ideal, porque o aluno ele vai sair do NAF tendo se recebido a capacitação e tendo tido a oportunidade da prática nas 3 esferas da administração tributária. Eduardo também vai mostrar alguns estados que nós temos que já trabalham dessa forma. Feita a parceria, assinado o acordo de cooperação, vamos ver quais seriam os próximos passos para o NAF entrar em funcionamento. Então, como integrar o curso? Essa aqui é um slide que a gente apresenta para todas as instituições de ensino. No caso aqui da Croton, vocês vão receber do Moisés qual vai ser a forma que o NAF vai integrar o curso de Ciências Contábeis. O que nós encontramos pelo Brasil é disciplina. Até hoje as unidades da Croton, eu acredito que as que tem já estão como disciplina. Disciplina, curso complementar, estágio. Quando a gente fala outras formas, às vezes há uma mescla de disciplina com estágio, ou curso complementar com estágio. Então, se escolheu a disciplina, todos os alunos participam do NAF na parte teórica. Estágio vai contar como estágio aqueles alunos que prestarem serviços também em um NAF. O outro desafio seria como capacitar esses alunos, que é onde nós, da Receita Federal, entramos. Então, para o NAF, nós selecionamos uma série de serviços que não invadam a área de atuação de um escritório de contabilidade. Então, para chegar na lista de serviços oferecidos no NAF, nós estudamos
quais serviços da Receita Federal poderiam serem ofertados para o cidadão com menor poder aquisitivo, para o MEI, de uma forma que eles não invadissem a área de atuação do escritório de contabilidade, porque a intenção do NAF não é tirar cliente do escritório de contabilidade, mas sim inserir pessoas que não estão formalizadas, pessoas que não estão conseguindo cumprir com as suas obrigações tributárias, porque elas não têm acesso a um escritório de contabilidade. Feita a lista de serviços, o nosso próximo passo foi como fazer para capacitar os alunos nestes serviços que podem ser ofertados em UNAF. Então, essa capacitação, nós dividimos ela em ensino à distância, palestras presenciais e curso básico presencial. Então, vamos começar pelo curso básico presencial, que é aquele que a gente considera como pré-requisito para o aluno que vai prestar serviço em UNAF. Então, nesse curso básico, nós temos as disciplinas de educação fiscal, estrutura da Receita Federal, noções de direito tributário e o nosso autoatendimento. Então, o material ele está disponível lá na plataforma virtual que a gente usa para capacitar os alunos, no formato de apostila, apresentação em slide e uma avaliação com 10 questões de múltipla escolha. Então, quando vai começar um NAF novo ou quando muda a turma de aluno do NAF que já existe, nós recomendamos que esse aluno passe pelo curso básico. Depois, nós temos a parte que é o ensino à distância e temos uma plataforma onde nós depositamos nossas videoaulas para que os alunos tenham acesso ao material de capacitação, os alunos e os professores. Então, nessa videoaula, nessa plataforma, nós inserimos videoaulas, entrevistas, folhetos, apostilas, apresentações, gravados em nosso estúdio, que nós temos em São Paulo, lá na nossa divisão de interação com o cidadão, com uma equipe de estagiários que também nós montamos para o NAF, com estudantes de jornalismo, comunicação, rádio e TV. E aí depois nós disponibilizamos essas aulas nessa plataforma e fazemos nesse caso do MEI, por exemplo, há o curso completo e depois nós quebramos o curso por assunto, para não ficar tão cansativo para o jovem, que nós fomos lá estudar e até quantos minutos de uma aula o aluno universitário teria paciência para assistir. E também para facilitar se ele estiver num atendimento e aparecer, por exemplo, uma dúvida de benefícios previdenciários do MEI. Aí ele já vai direto na aula de benefícios previdenciários e fica mais fácil para ele localizar qual que é a dúvida que apareceu ali no momento do atendimento. Ainda pensando na linguagem jovem, nós evoluímos por Pitadas do NAF, que é em linguagem de youtuber. Aí, no Pitadas do NAF, nós colocamos apenas pincelamos uma informação em linguagem bem jovem, de youtuber, que atrai a atenção do aluno. E depois, na mesma aula, falamos que há um curso mais completo também na plataforma, que ele pode ir lá e adquirir mais conhecimentos sobre aquele tema. Além do curso básico, que nós recomendamos que seja presencial, e da plataforma onde nós colocamos todas as nossas videoaulas, nós também recomendamos que haja algumas palestras durante o ano para que o contato entre Receita Federal e instituição de ensino não se torne virtual demais. Então, aí nesse slide está aí um exemplo de oficina da CTF que aconteceu lá na delegacia de Feira de Santana, na Bahia. Mas aí nós temos vários temas, inclusive o coordenador do curso de contábeis pode nos pedir algum tema que não seja de serviço prestado no NAF, porque a ideia não é capacitar ali, a ideia é manter contato. Então, se a gente quer que venha alguém falar de E-Social para os nossos alunos, pode nos pedir, que aí o representante NAF da delegacia, da jurisdição do NAF, vai atrás de levar uma palestra sobre o E-Social para essa turma de NAF. A plataforma também funciona como rede social, então nela é possível discussão sobre um tema, é possível webinar,
como nós estamos fazendo aqui hoje também. Aqui eu entendi que o Moisés vai receber as dúvidas por Skype. Ali na plataforma, no webinar, tem uma parte de chat. A gente já usou com alunos para capacitação de alunos via webinar, e eles iam nos mandando as dúvidas e a gente ia esclarecendo essas dúvidas ao vivo. E também ela proporciona uma interação entre servidores da Receita Federal que estão relacionados ao NAF, entre os coordenadores dos NAF e outros professores da instituição que também estejam trabalhando no NAF e os alunos. Então, ali é uma forma, é um local onde todos podem se interagir. A gente fala, né, nessa plataforma, durante o processo de implantação do NAF, a gente esclarece aos coordenadores do NAF, né, ao professor responsável pelo NAF, como usar a plataforma, e também não há uma regra, ele tem que seguir a nossa regra. Ele vai seguir do jeito que ele entender melhor. Exemplo, quero que o meu aluno assista em sala de aula, ou não. Quero que o meu aluno veja fora da aula e depois as dúvidas sejam esclarecidas em aula. Aí vai depender muito do professor e de como ele vai querer usar a plataforma. Durante o processo de implantação, nós temos essa conversa também com os professores para que ele se sinta muito livre sobre a forma como ele vai utilizar as nossas videoaulas. Depois de formalizada a parceria, curso integrado no currículo, o NAF integrado no currículo, os alunos capacitados, aí os alunos já estão podendo começar a prestar serviço para a sociedade. E aí é nessa parte que a gente fala, né, de como montar o NAF, que geralmente isso acontece ao mesmo tempo, né? Enquanto os alunos estão sendo capacitados, já tem alguém na instituição de ensino montando, criando a estrutura onde os serviços serão prestados. Há instituições, inclusive, que usam a mesma estrutura do núcleo de prática jurídica, aí vai muito de cada instituição de ensino. Mas assim, o que nós pedimos que tenha nessa estrutura é pelo menos um computador com internet e impressora e mesa e cadeira para que o cidadão possa ser atendido pelo aluno. E recomendamos um armário com chave, caso aconteça do aluno precisar ele ficar com algum documento do cidadão para esclarecer alguma dúvida com o professor e depois devolver esse documento para o cidadão. Nesse caso, a gente recomenda que tenha também um armário com chave, além do computador com impressora e internet e o espaço pro atendimento. Esse layout, ele é mais para esclarecer. A gente costuma brincar que a maior parte das unidades da Receita não estão ainda nesse formato, mas ele é mais exemplificativo. Então, o cidadão chega, ele vai aguardar ser atendido. Aí há alunos que vão fazer uma triagem para ver qual é o serviço. Se for algo simples, eles vão falar para o cidadão ir até o autoatendimento e vão orientá-lo em como resolver a sua pendência. Se for algo que dependa de esclarecimentos ou preenchimento mais de uma obrigação acessória, ele viria para o outro lado, onde outros alunos ajudariam, né, nesse preenchimento ou em esclarecimentos. O Eduardo e eu, quando a gente começou no NAF em 2015, a gente achava que eram só aqui seriam alunos de início de curso e aqui alunos de final de curso, né? E o que a gente encontra viajando pelo Brasil é que são alunos de meio de curso, que mais de 90% do NAF são alunos de meio de curso. Aqui nesse espaço a gente teria um lugar para o professor esclarecer dúvidas, conversar com os alunos, a impressora que nós falamos lá no outro slide e o armário com chave que a gente falou lá no outro slide. Aqui já é um layout com uma área menor, mas também com tudo o que foi falado no slide anterior. Espaço para espera, um espaço para autoatendimento, um espaço para ser atendido para esclarecimentos de dúvidas mais complexas. A gente fala que essa área aqui é metade do outro, e nós temos exemplos de NAF funcionando muito bem no estado de São Paulo com metade dessa área. Então não é o tamanho e a estrutura que fala qual vai ser o sucesso do NAF, mas sim o empenho ali, a conjugação ali do empenho do colega da Receita mais próximo, do coordenador do NAF e dos alunos. Deixa eu só fazer uma Claro. uma observação.
Com relação à questão da estrutura, só para reforçar um pouco aquilo que a Ana Paula vem colocando, é interessante a gente entender que muitas vezes a unidade ela não tem uma questão física, né, as condições de oferecer uma estrutura nos moldes, né, que é sugerido, mas ela pode também oferecer o trabalho tanto na própria unidade, como fazer um atendimento mais avançado, como ocorre em algumas unidades que a gente já percebeu, né, ao longo do Brasil, aí, né, das unidades que fazem parte aí do programa do NAF. Não é? Então, aí são opções que o coordenador, né, que a IESA ela tem, para poder determinar como será esse atendimento e como é que vai ser explorado o espaço físico. Né? Então, em algumas modalidades de atendimento, é possível que se faça, né, esse atendimento mais avançado, né, esse atendimento mais pontual, né, ou até mesclado com uma ou outra ação dentro da própria IESA ou fora. Enfim, são situações diferentes, né, em que a direção da unidade, né, até o próprio coordenador que está atuando lá junto ao NAF, né, são decisões que ele pode tomar, né, em função daquilo que ele tem como estrutura e daquilo que ele se propõe a fazer. Não é? Passar a bola aqui para a Ana Paula. Não, muito apropriado, Moisés. A gente vai falar disso ainda hoje. Na próxima apresentação, quando o Eduardo falar das boas práticas, nós vamos falar dos NAFs itinerantes. E há algumas instituições que optaram por ter só NAF itinerante. Então, aí vai depender muito da realidade de cada instituição, como falou o Moisés aqui. Às vezes a instituição tem até uma estrutura maravilhosa, mas não é bem localizada. Então, aí vai muito da realidade ali, tem que fazer essa conjugação para escolher qual que é a melhor forma de se chegar até o cidadão. Bom, o próximo passo ainda aí dentro da estruturação é conhecer o nosso kit de boas-vindas. Então, para facilitar para os professores a implantação do NAF, nós preparamos um kit de boas-vindas, que hoje ele tem o nome de referencial. E ele está lá na página da Receita Federal na internet, no espaço do NAF. Então, todos esses itens que estão relacionados nesse slide, eles são anexos desse referencial. Então, no referencial nós contamos um pouco do histórico do NAF, e também, além de contar o histórico do NAF, nós consolidamos todos os documentos que nós já fizemos do NAF ao longo desses anos. Então, www.receita.fazenda.gov.br, clicar em Educação Fiscal e depois em NAF, e lá vai ser possível baixar o arquivo do referencial e dos seus 20 anexos. Então, tem um manual com passo a passo para instrução, posso falar de modelo. Tem uma minuta de regulamento para o NAF, que a instituição usa, se ela quiser ou não, a gente coloca lá, falando mais ou menos direitos e deveres ali dos estudantes no NAF. Tem material de identidade visual do NAF, modelo de uniforme, modelo de crachá, modelo de cartão de apresentação, modelo de banner. Então, é uma consolidação de tudo que nós fizemos para implantação de um NAF. Aqui são só para exemplificar assim, o modelo de uniforme, do banner, ele é editável, a universidade ela pode colocar o logo dela aqui e editar quais os serviços que ela presta no NAF dela. Os alunos gostam de ter o cartão de identificação, porque os cidadãos geralmente gostam de ser atendidos de novo, pelo menos um aluno que o atendeu na primeira vez. Então são detalhezinhos que a gente foi criando para ir facilitando essa implementação do NAF. Feita a estrutura, aí vem como selecionar os recursos humanos. Os recursos humanos do NAF é ter pelo menos um coordenador na instituição de ensino que seja responsável pelo NAF e os alunos. Período que o aluno se dedicará ao NAF, se vai ser um semestre, se vai ser um ano, se vai ser menos que isso ou mais, é uma definição da instituição de ensino, não é a Receita Federal. Horário que o serviço vai ser prestado, também ali que o tempo de dedicação ali do aluno ao NAF,
também é uma definição da instituição de ensino. Porque aí, conjugado com recursos humanos, né, o próximo passo seria a prestação de atendimento desses alunos que foram selecionados para a comunidade. Então, antes de iniciar o atendimento ao público, a gente recomenda que haja um atendimento interno com os alunos, com os funcionários da instituição ou com familiares dos alunos, para que eles se sintam mais seguros para quando começar o atendimento ao público externo. Nós fizemos uma experiência dessa, aliás, foi com a Croton que a gente começou essa experiência em Jundiaí, e foi muito interessante. Eu me lembro que a coordenadora de Jundiaí me falou que no primeiro dia houve 80 atendimentos dentro da instituição de ensino, começando dessa forma. Não é necessário que todos aqueles serviços da lista de serviços sejam ofertadas para o cidadão. É a universidade que vai definir quais serviços ela quer começar. Depois, o professor, se ele entender, vamos aproveitar mais esse serviço aí para capacitação dos nossos alunos, vamos incluir mais esse serviço, capacita o aluno naquele serviço e inclui mais essa oportunidade para o cidadão que procurar o NAF. Mas também é no tempo da instituição de ensino. É o coordenador do NAF. No caso da Croton, eu falo isso, mas no caso da Croton pode vir uma definição de cima. Queremos pelo menos esses mínimos, né? Isso provavelmente o Moisés depois vai esclarecer as dúvidas dos senhores. Quando eu falo com uma faculdade só, fica mais fácil falar dessa forma. Eu sei que aqui já muda um pouquinho quando é uma grande instituição. E até com relação a isso, normalmente, o que a gente costuma fazer, né? Normalmente as unidades costumam identificar quais são as demandas que existem na região, até para poder colocar o serviço adequado, né? Então, normalmente fica aberto, né, para cada unidade, em cada região, de repente identificar qual é o serviço que seja fundamental para prestar esse atendimento à comunidade, não é? E aí eles acabam assumindo como escopo de trabalho, não é? Então, nesse caso, a gente segue aquilo que está no PPC, né? Então, identificar os problemas da região, né? Então, vamos atuar em cima das demandas da comunidade local, é isso. Perfeito. No ano para 2019, a gente está querendo incentivar, adote uma associação. A gente vai, agora nas férias, nós vamos fazer um curso para terceiro setor, e vamos tentar, em 2019, incentivar. Então, já fica aqui o recado para vocês irem pensando, né, na inclusão desse serviço. Porque a gente viu no terceiro setor uma oportunidade do aluno desenvolver mais habilidades, pois há algumas obrigações acessórias no MEI, quer dizer, não tem no MEI, e que no terceiro setor ele consegue fazer e aprender. É um aprendizado também um pouquinho mais amplo, incluindo o terceiro setor. Bom, aí tem atrair público para o NAF. Apesar dessa ser uma primeira apresentação, há algumas unidades aqui que já tem NAF. Então, eu mantive aqui na trilha o como atrair público para o NAF, porque quem ainda não começou ainda não está com esse problema. Mas quem tem NAF já pode ter enfrentado essa situação. Então, o que acontece? Os alunos estão capacitados, a instituição colocou um super espaço lá para prestação de serviço do NAF e o cidadão não aparece. Aí o que acontece é que os alunos ficam frustrados porque eles não conseguem colocar em prática aquilo que eles para qual eles foram treinados, né? E o que os alunos do NAF querem é praticar. Então, fica esse problema aí em alguns lugares por falta de divulgação. Então, o que a gente recomenda é começar com o público interno, como já falamos, porque aí os familiares, os vizinhos ficam sabendo da existência do NAF e os funcionários da instituição de ensino. A gente fala do desafio lançado por um professor, começou numa universidade lá de Porto Alegre, na FADEGS. A professora ela pedia para os alunos trazerem 10 serviços
E aí eles conseguiam esses serviços com colegas, vizinhos, familiares, e esses 10 serviços eram resolvidos em sala de aula. Com isso, ela tanto já capacitava o aluno para ele ir para o NAF, como ela já ia formando um público para o NAF, porque eles tinham que falar sobre o NAF para a família, ou para os amigos, ou no trabalho, para conseguir trazer esses serviços que, óbvio, valia a nota para os alunos trazerem 10 serviços para serem resolvidos em sala de aula. Aí tem o público do IR Solidário, né, que começa a frequentar o NAF para outros serviços também. Tem a propaganda via folheto. A propaganda via folheto, o folheto é um dos anexos lá do referencial NAF, aí os professores podem imprimir, ele é editável, né, coloca quais serviços eles prestam no NAF, quais dias da semana, horário de atendimento e o endereço do NAF. E podem ser distribuídos esses folhetos nas nossas unidades de atendimento. Então, o cidadão chega no nosso CAC, o nosso atendente, ele fala, olha, dá para resolver esse serviço em um NAF. Se ele tiver folheto de mais de um NAF ali da cidade, ele dá os folhetos, né, e fala, aí você escolhe qual é o mais próximo, qual o horário que melhor te atende. Propaganda no portal da instituição na internet também funciona bastante. Participação em mutirões de cidadania, que daí a gente já entra no NAF itinerante, Eduardo vai dar mais detalhes. Há núcleos itinerantes, que o Eduardo também vai dar detalhe de como eles se movimentam, né, na jurisdição ali, até em cidades vizinhas. Quando você chama o público do núcleo de prática jurídica para o NAF também, quando o atendimento é integrado, propaganda por rádio da instituição de ensino também funciona, ou seja, são várias formas. Falar eu não vou entrar muito aqui, que tem muitos mais exemplos na apresentação de boas práticas que o Eduardo vai fazer logo em seguida. E, finalmente, como administrar os dados. A gente já está com a parceria formalizada, com o NAF, com a estrutura toda pronta, com todos os anexos do referencial bem conhecidos, os alunos usando a plataforma virtual que nós disponibilizamos, onde nós disponibilizamos nossos cursos, já houve bastante propaganda, já tem um público para aquele NAF, aí óbvio que é você administrar o dia a dia daquele NAF. E para administrar o dia a dia daquele NAF, a gente tem 4 questionários no nosso site. Então, tem o pesquisa entre usuários NAF, que é a satisfação, que seria eventualmente, não precisa ser todos os cidadãos, eventualmente pedir para que eles preencham se eles foram bem atendidos, se o serviço foi resolvido. O questionário do estudante, que o aluno nos envia quando ele sai do NAF, ele conta como foi a experiência dele no NAF. E os 2 de cima, que são os principais. Esses aqui, os que eu falei primeiro, são o questionário do estudante é uma vez só quando o aluno sai. O pesquisa entre os usuários é eventualmente. Já o questionário do coordenador, o professor vai nos enviar quando o NAF começar a prestar serviço ao público. Aí ele vai nos mandar quais serviços foram escolhidos, o endereço do NAF, quem é o professor responsável por aquele NAF, dia da semana em que o NAF presta atendimento e horário. E nós vamos fazer um cadastro desses dados. Quando que o professor nos manda novamente essas informações? Só se mudar. Se nunca mudar, não precisa mandar mais. Mas a gente atendia de segunda e quarta, e agora a gente atende de segunda, quarta e sexta. Aí manda. Era o professor João, agora é a professora Maria. Aí manda para atualizar. Resolvemos inserir terceiro setor no serviço NAF. Aí nos manda para que possa ser atualizado esse dado. E o ficha de atendimentos são os alunos que nos enviam. E eles devem nos enviar a cada serviço prestado em um NAF. Acabou de prestar o serviço para o cidadão, já nos envia, que é quando nós vamos ter ali, nós vamos saber que aquele NAF está vivo, que ele está funcionando. Todos esses dados nos chegam pelo site da Receita Federal e eu recebo toda segunda-feira de Brasília
uma planilha com os dados que entraram na semana anterior. Aí o questionário do coordenador, eu vejo se tem alguma informação, eu vou lá e atualizo no site onde eles são cadastrados, e o ficha de atendimentos a gente atualiza os atendimentos do NAF. Nós temos um pouco de dificuldade ainda na Croton com os NAF que já estão em funcionamento com relação à ficha de atendimentos, mas também temos aqueles que nos entregam, eu tenho até medo de falar alguns aqui e deixar algum de fora, mas assim, o NIME de Itabuna, muito bom, Unidep de Campo Grande, também muito bom. A Fama Macapá nos envia sempre. Então aí é uma questão de o coordenador ficar em cima do aluno, porque não é o coordenador que nos manda, quem manda é o aluno. Cobrar esse serviço do estudante. Bom, para clarear aqui um pouquinho, qual que é a participação de cada um dos envolvidos no NAF? Então, vou começar falando aqui da Superintendência da Receita Federal. Nós temos hoje na Receita Federal 2 servidores no NAF Nacional, que somos o Eduardo e eu. Depois nós temos a Receita Federal dividida em 10 regiões fiscais. Há um representante NAF para cada uma dessas 10 regiões fiscais. No caso da 8ª região, que é São Paulo, somos o Eduardo e eu de novo. Nós acumulamos essa função. Então, o que faz o representante NAF da região fiscal? Ele dá suporte às delegacias, né, às unidades locais. Eles mantêm um contato com a gente da equipe nacional do NAF. Regionalmente, nós produzimos o material que vai ser disponibilizado para as instituições de ensino. Nós fazemos a manutenção da plataforma que os alunos acessam, nossas videoaulas, principalmente porque os alunos costumam também registrar muitas dúvidas na plataforma, então a gente tem que estar lá diariamente, olhar a plataforma, e a gente faz esse gerenciamento do projeto de nível estadual. No caso meu e do Eduardo, a gente vê só o estado de São Paulo nessas atribuições. E aí tem as regiões fiscais da Receita Federal. Exemplo, a 7ª região tem Rio e Espírito Santo. Aí tem um representante para o Rio de Janeiro e para o Espírito Santo. E assim vai para as outras regiões fiscais. Aí vem as delegacias da Receita Federal. Nós temos hoje na Receita Federal 103 delegacias que podem ter NAF. Temos outras delegacias que não entram no NAF. Exemplo, grandes contribuintes não entram no NAF. Delegacia de fiscalização não entra no NAF. Então, delegacias que podem ter NAF são 103. Nessas 103 delegacias, a gente já tem NAF em 98. Nós já temos pelo menos um NAF em cada um dos estados do Brasil e já temos pelo menos um NAF em 98 dessas 103 delegacias. Hoje são só 5 delegacias que ainda não têm NAF no Brasil, mas que nós temos 2 assim que já está para assinar. Vamos praticamente começar 2009 só com 3 sem NAF. Então, o que faz o representante NAF da Receita Federal da delegacia? Que é a pessoa que vai estar mais próximo dos professores coordenadores do NAF. Então, o delegado, ele representa o NAF como autoridade da RFB. O delegado, ele assina o acordo de cooperação com o diretor da unidade. O representante coordena o projeto localmente e presta uma assistência técnico-tributária durante a implantação e também com relação a esclarecimentos de dúvidas que apareçam para os alunos, para os professores. E essa pessoa também é aquela pessoa que vai conversar com o coordenador e vai falar, olha, não está chegando ficha de serviços, o que está acontecendo? Vocês estão sem público ou são os alunos que não estão nos enviando a informação? Porque se vocês estiverem sem público, nós temos aqui alguns exemplos que nós podemos compartilhar para atrair público. Ou não, se não são os alunos, então, por favor, pede para os alunos nos mandarem essa informação do ficha de serviços. E aí, para desenvolver essas pessoas da Receita Federal, né, esses representantes da Receita Federal e os coordenadores que são os representantes do NAF, aí a gente tem que compartilhar boas práticas entre todos, manter aquela rotina de palestras que eu falei da parte de manter o contato vivo,
planejar um calendário de visitas dos alunos às unidades da RFB e também do colega da Receita Federal à universidade, e também envolver outros apoiadores do projeto. Nós temos muitos casos onde o CRC patrocina os uniformes, o material de identificação visual. Ele coloca lá a sigla do CRC, mas patrocina para o NAF. Nós temos casos em que o SEBRAE manda o MEI para o NAF. Nós temos casos em Varginha, no Macapá, que o SEBRAE capacita os alunos do NAF no MEI. E aí vai dependendo muito de como são feitas as parcerias entre a instituição de ensino e os outros parceiros. Porque a Receita Federal, ela é só uma parceira, é um dos parceiros para a instituição de ensino. E a instituição de ensino vai fazendo alianças com todos os outros parceiros que ela entender que trazem vantagem para o NAF dela. E o que faz o professor? Já falei ao longo da apresentação, então aqui a gente só vai resumir. Ele se responsabiliza pela convocação dos alunos e para que os alunos participem dos cursos. Muito importante. Não pode colocar aluno para prestar serviço no NAF sem uma prévia capacitação. Ele vai disponibilizar um espaço para que sejam realizadas as ações do NAF. E a instituição de ensino vai designar um professor que vai ser o responsável pelo NAF. A NAF que tem mais do que um, mas pelo menos é necessário que haja um coordenador que seja o responsável pela administração das ações NAF com aqueles alunos. E como eu falei, os outros parceiros, a universidade que vai atrás. Nós, Receita Federal, a gente ajuda. Como que a gente ajuda? Esse ano, no início do ano, eu passei em Brasília, no CFC, no Senar, no SEBRAE, no Ministério do Desenvolvimento, no Itamaraty, na União Europeia, onde deu pra, na Brasicom, onde deu para a gente ir e falar o que é o NAF, nós fomos. Fiz uma apresentação não muito como essa, mas assim, mais sobre o que é o projeto, né? Não como a estruturação, em todas essas instituições. Aí o objetivo era que essas instituições passassem para as regionais, para que quando um professor procurasse a regional, aquela pessoa lá responsável pelo SEBRAE na região ou pelo Senar já soubesse o que era o projeto e que já soubesse que aquela instituição estava disposta a participar dessa iniciativa. Como estão assim os resultados, né, do NAF depois de tudo isso que eu passei? Nós temos hoje no Brasil 336 núcleos formalizados, como eu falei, pelo menos um em cada estado, e nas nossas 103 delegacias, 98 já tem NAF. O Eduardo e eu, a gente viaja o Brasil todo. A gente já passou por 23 estados do Brasil com NAF. E a gente não passa só na capital, não. A gente chega no estado e faz também uma parte do interior. Na nossa última visita, nós estivemos num núcleo da Croton, que é a Universidade de Cuiabá, a Unic. A Unic em Cuiabá. Nossa última viagem foi nossa última palestra foi numa unidade da Croton. Além do Brasil, o NAF já ultrapassou as fronteiras. Nós já temos NAF funcionando em mais 11 países da América Latina. Em todos esses países, os NAFs são baseados no exemplo do Brasil. Somos nós que levamos a ideia do NAF para esses países. Ano que vem vai começar o Paraguai. Vamos passar para 12 países da América Latina com o NAF. Quem patrocina para que a Receita Federal leve o NAF para outros países é o Eurosocial. O Eurosocial é um programa da União Europeia. Eles gostaram tanto do NAF que eles quiseram compartilhar essa boa prática com outros países. Então, hoje nós temos, além de ter mais de 300 NAF no Brasil, nós temos mais de 200 NAF funcionando fora do Brasil, nesses países da América Latina. O Eurosocial, eles criaram um site para que os NAFs possam se integrar. É nesse site aqui, em centros, que eu cadastro as informações que vêm no questionário do coordenador.
Então, o cidadão que quiser saber quais serviços são prestados em UNAF, ele pode entrar aqui na rede NAF e lá ele consulta. Nesse NAF, eles prestam serviço de PED-COMP às segundas-feiras, das 15 às 17, eu posso ir, que eu sei que eu vou ser atendido. É aqui que eles consultam. Aqui também eu incluo as notícias que saem do NAF nos sites das universidades ou na intranet da Receita Federal. Copio aqui também nesse NAF, nesse site, todas essas notícias. Se vocês acessarem a Rede NAF, colocou no Google Rede NAF, rede com D mudo, porque está em espanhol, vocês vão acessar esse site e vão poder encontrar aí várias notícias sobre o NAF no Brasil. E também aqui que a gente coloca boletins e vídeos sobre o NAF. Não só o Brasil, mas também todos aqueles outros países que eu falei em que o NAF já funciona. Antes de passar a palavra para o Eduardo, acho que seria um momento... Agora ou não, Moisés? Qual que é a dinâmica? Não, na verdade, nós temos uma pergunta aqui, ela vem da Uniderp, né, lá do Iron Vinícius. Ele faz uma pergunta, porque já existe o NAF lá, né, mas em cima dessa pergunta, eu queria expandir, né, um pouco mais, porque existem algumas unidades que, por alguma razão, algum problema operacional, em alguma situação em que não foi possível dar continuidade ao NAF, né, mas o convênio foi assinado. Né? O convênio foi assinado, mas por algum motivo nessa determinada unidade está inoperante. Há necessidade de assinar um novo acordo ou aquele acordo assinado é o que está valendo? Enfim. Não há necessidade. Aquele acordo de cooperação que foi assinado, ele é válido, porque nós não encerramos nenhuma parceria ainda por falta de cumprir ali. A gente está até estudando como fazer isso, porque o que a gente não quer é que a instituição de ensino use a marca, o logo da Receita Federal para o MEC, falando que está fazendo certas atividades e não esteja. Então, nós estamos estudando em como encerrar essa parceria com quem não está cumprindo, não está capacitando os alunos, não está prestando serviço, porque não está cumprindo ali com as cláusulas do acordo de cooperação. Porém, ainda não começamos isso. Está em estudo a forma como vai ser feita e justamente porque não é justo num município onde haja duas universidades, uma esteja colocando esforço para que seja um NAF, e quando chega o MEC, as duas mostrem para o MEC que as duas têm um NAF formalizado. E também não é justo, colocou na propaganda do vestibular para o aluno que vai ter a prática e depois, ao longo do curso, o aluno não consegue praticar nada. Então, a gente está estudando como fazer, são poucas, mas existem, né? Dentro desse universo 336, a gente acha que está bom, está muito bom o índice de quem não está funcionando. São poucas, mas existem. E a gente está estudando como fazer para tirar, né, quem não está funcionando. Então, mas quem já assinou e não está funcionando, não tem problema, pode começar agora em 2019, sem problema algum, está valendo aquele acordo de cooperação. Perfeito. Deixa eu ver aqui que eu acho que está chegando aqui mais perguntas, né? Mas eu acho que isso tem muito mais a ver com o tema lá do Eduardo, né? Mas o que eu queria, em cima do que a Ana Paula conversou, o que eu queria destacar é realmente a importância desse programa, né, desse projeto do NAF, né, como que ele vem agregar, né, ao desenvolvimento do nosso aluno no curso lá de Ciências Contábeis, né? Para nós seria muito interessante, né, a gente ter esse programa, porque isso é mais uma forma que nós podemos oferecer para o aluno, para ele poder chegar mais afiado, né, chegar mais pronto, chegar mais maduro, né, para disputar ali no mercado de trabalho, né? Então, das experiências que a gente pôde observar com relação às unidades
que tem o NAF, né? O desenvolvimento do aluno, o engajamento, a forma como ele procede, né? Muda completamente à medida que ele vai se especializando, que ele vai enxergando ali nos atendimentos que ele possa vir a fazer, né, junto à comunidade. A gente começa a perceber o crescimento, a maturidade. Então isso, né, sob o ponto de vista profissional é ótimo, né? Mas sob o ponto de vista pessoal, para o desenvolvimento do aluno, isso agrega bastante, né? E o aluno, ele consegue ter essa percepção, ele consegue ter esse entendimento do desenvolvimento dele entre o antes, né? Quando ele chega na faculdade, né? O seu desenvolvimento e o depois, né? Então isso é o que a gente precisa, né, até ponderar, porque é muito interessante, né? O programa, ele realmente funciona, não é? Ele é uma possibilidade que o nosso aluno tem de lidar com coisas que ele está vivenciando ali no dia a dia, mas que muitas vezes ele não tem a mínima noção de como, né, de como se opera, né, de como se executa. Ao mesmo tempo, é uma possibilidade que ele tem em criar uma forma de trabalho porque a gente já identificou alguns casos de alunos que conseguem, através de alguns serviços, né, da Receita Federal, eles conseguem expandir isso para outras áreas, né? Então isso é importante, né? Isso é interessante aí para o nosso curso, né? E, trazer isso para o nosso curso e oferecer isso para o nosso aluno, né? Mas aí, dando sequência à nossa discussão aí do NAF, né? Eu queria trazer aqui o Eduardo, né? O Eduardo vai falar sobre as boas práticas, né? Que é aquilo que já vem acontecendo, né, no NAF, e que é importante também a gente saber, e coisas que estão acontecendo aqui também nas marcas Croton, né? Então Sim. É interessante a gente saber o que tá rolando, o que tem de bom que está sendo executado, que é para a gente já chegar num outro nível, né? Então, unidades que de repente possam estar interessadas em fazer, né? E eu gostaria muito, né, que a adesão fosse grande, mas chegar a olhar e ver o que está sendo feito, o que está dando certo, né? Porque aí é mais fácil começar os trabalhos, né? Começar já observando aquilo que já tem de bom, aquilo que já foi experimentado, né? E aquilo que pode ser implantado aí de uma forma direta, né? Então aí eu peço até a presença do Eduardo. Ana Paula, tem mais algumas considerações? Só queria agradecer a oportunidade, a atenção dos senhores, muito obrigada por me ouvir. E eu passo agora a palavra para o Eduardo, para a parte que eu mais gosto do NAF, que é que são os casos concretos, que é quando a gente vê que realmente nós temos resultado naquilo que nós estamos trabalhando. E se for necessário, depois eu volto para esclarecimento de alguma dúvida. Né? Muito obrigada. Valeu, Ana. Bom, o Eduardo, ele tá preparando aí já a apresentação dele, né? Então, a gente vai fazendo essa sequência, e aí quem tiver perguntas, gente, mande as perguntas, se tiver dúvidas. Eu acho que esse é o momento da gente explorar aqui, tanto o Eduardo quanto a Ana Paula, né, esclarecer as dúvidas, né, que é para a gente ficar, de uma certa forma, mais seguro na hora de fazer, né, na hora de implantar o NAF, né, na unidade. Tudo bem? Então, a palavra é sua, Eduardo. Obrigado. Boa tarde, como é que vocês estão aí? Vou já começar a minha fala estimulando vocês a participarem, enviem as perguntas aí do que vocês quiserem saber, conhecer um pouco mais para a gente continuar fazendo uma das coisas que a gente mais gosta de fazer no NAF, que é compartilhar experiências. E uma coisa importante que eu preciso começar a dizer é que, assim, quando a gente começa a falar de boas práticas, a ideia é que, assim, a gente, quando fala em parceria, principalmente estando aqui dentro da Croton, né, você já pensa assim, parceria, você já põe na tua cabeça que é aquele acordo legal, quando é parceria eu posso fazer isso, quando não é parceria eu não faço. Esquece isso tudo nesse momento. Quando a gente está falando de parceria, o que a gente quer dizer que a gente tem aqui uma iniciativa que a gente não chama mais de projeto, porque ele já é muito real e que ele efetivamente se dá na forma de parceria, no sentido de que para ele funcionar
precisa e tem muita gente trabalhando junto. Então a gente começa a nossa apresentação de boas práticas trazendo alguns elementos importantes que foram acontecendo e que dão aí, que são histórias de sucesso e superação que foram compartilhadas. Novamente a palavra compartilhadas aparecendo como muito importante do NAF. Para a gente falar sobre isso, não tem jeito, tem que trazer essa nossa matriz aí, que é a nossa matriz de ganhos. Essa matriz é a matriz que nos orienta quando a gente pega uma boa prática para mostrar que a boa prática de fato acontece em todos esses ângulos. Claro que assim, quando você começar a escutar essas boas práticas, algumas delas não estão necessariamente 100% encaixadas só num lugar, porque a ideia é essa. Ela acaba trazendo reflexos em todas as partes dessa nossa matriz de ganhos, mas a gente separou para ficar evidente que a gente tem aqui uma iniciativa onde você tem de fato ganhos em todas as partes envolvidas no projeto. Então a gente começa falando dos ganhos para a sociedade.